Aula de Direito Civil sobre responsabilidade civil. Esse tema é extremamente denso e complexo. Não tem como tratar ele, obviamente, numa pílula de uma aula de primeira fase, que é essa nossa proposta. Mas eu vou pincelar pontos bastante importantes aqui, que eu quero que vocês observem, não só para a primeira etapa, mas também segunda e, sobretudo, sentença. Então vamos lá, me deparo numa sentença com uma questão envolvendo responsabilidade civil. Como que eu devo decidir? Vejam só, pela Constituição Federal, a responsabilidade do empregador em caso de acidente de trabalho será uma responsabilidade de natureza subjetiva, ou seja, eu tenho que demonstrar a culpa do patrão. Isso está lá no 728 da Constituição. Só que quando eu leio o 927, parágrafo único lá do Código Civil, ele me fala o seguinte, olha, a responsabilidade será objetiva quando ela imputar risco à figura do sujeito que exerce a atividade. E aí vem o questionamento. O risco deve ser analisado de acordo com a atividade patronal ou de acordo com a atividade desenvolvida pelo empregador? É interessante que se avalie em conjunto, de modo que se a atividade patronal denotar risco, mas a atividade profissional não denotar risco, o que eu tenho? Aplicação de responsabilidade subjetiva. Suponha uma empresa, por exemplo, que trabalha com instalações elétricas. Essencialmente é uma atividade de risco. Entretanto, a atividade de uma secretária dessa empresa não é uma atividade de risco, tá? Do mesmo modo, se eu pensar de uma maneira diferente, um escritório de advocacia que tenha um eletricista para fazer reparos. A atividade do advogado empregado ou dos associados, enfim, não é de risco. Mas a desse eletricista que trabalha com sistema elétrico de potência é de risco. Onde eu quero chegar aqui? Cai um problema desses na minha prova de sentença. Como é que eu vou decidir a responsabilidade civil aqui? Eu vou aplicar unicamente a teoria do risco, ou seja, eu não vou aplicar a teoria do risco-proveito ou teoria do risco criado. E a teoria do risco-proveito é aquela que fala que, olha, unicamente responde o empregador de forma objetiva, sem culpa, se ele tirar proveito da atividade desenvolvida pelo empregado. A natureza do trabalho é uma natureza contraprestativa. Evidentemente, ele vai ter prejuízos. Mas se eu aplicar a teoria pura do risco, eu vou avaliar o 927 de acordo com o quê? Risco da atividade ou risco do empreendimento. E aí eu tenho um problema desses em sentença. E a jurisprudência do TST tem se comportado no sentido de reconhecer o risco da atividade. O que eu devo fazer, Alexandre? Eu devo partir, então, para a responsabilidade objetiva ou eu devo partir para a responsabilidade subjetiva, considerando que a tendência do TST é sempre objetivizar a responsabilidade? Pessoal, dica importantíssima aqui para vocês, dica que vai fazer com que vocês não falem em sentença num problema dessa natureza. Eu vou blindar a minha sentença. Como que eu vou blindar a minha sentença? Eu vou verificar ou eu vou julgar, deliberar a respeito da responsabilidade objetiva, justificando o risco da atividade. Mas eu vou abrir um parênteses, depois de reconhecer o risco da minha atividade, para eu entender o que nesse ponto? Que a atividade desenvolvida pelo empregador também ocasionou um acidente porque o empregador agiu com culpa em relação ao empregado. Então esse é outro ponto que eu tenho que observar. Eu reconheço o risco da atividade e, paralelamente ao risco reconhecido da atividade, eu vou reconhecer a culpa do empregador, porque assim eu blindo a minha sentença. Se a banca parte do pressuposto de que a responsabilidade naquele ponto ali é objetiva, eu vou ter atendido. Se a banca parte do pressuposto que a responsabilidade é subjetiva, eu vou ter atendido também. Então eu vou falar o que? Olha, essa atividade desenvolvida pelo trabalhador é uma atividade de risco, excelência, ou avaliador, julgador. Porém, eu verifico também que a empresa agiu com culpa. Ainda que não se discuta ou que se afaste o risco da atividade, o empregador foi culpado porque nesse ponto em específico ele agiu de uma maneira equivocada, ele agiu de uma maneira errada. Então, esse ponto nós devemos necessariamente observar. Blindar a sentença dessas duas formas aqui. O que eu preciso fazer necessariamente para progredir nesse ponto também? Um estudo, um apanhado do pensionamento vitalício
tá? Termo inicial do pensionamento vitalício, termo final, que é a expectativa de vida de acordo com o IBGE, caso o sujeito tenha falecido, porque se o trabalhador pedir peticionamento em vida, a empresa vai pagar enquanto ele viver, salvo uma hipótese, pagamento em parcela única, que é aquele previsto lá no artigo 950 do Código Civil. E só quem pode pedir pagamento de pensionamento em parcela única é o ofendido, tá? Os sucessores, quando pedem pensionamento, esse pagamento é feito de maneira mensal. E eu volto aqui, quando o ofendido pede esse parcelamento ou esse pagamento em parcela única, a jurisprudência tem aplicado um deságio sobre o valor no importe de até 30%. Não, tudo bem, Alexandre. Ele pediu o pagamento em parcela única, então, do pensionamento vitalício dele. Mas qual é a base de cálculo ou qual é o limite final que eu vou utilizar para deferir esse pensionamento? Olha, o limite final aí nesse caso de pagamento em parcela única é a expectativa de vida do IBGE, porque eu tenho que ter uma data final para fins de pagamento do pensionamento vitalício, tá? Lembrando que trabalhador em vida, pagamento na forma periódica ou mensal, a sentença se sujeita aos efeitos rebus sic stantibus, ou seja, se a empresa demonstrar que esse trabalhador retomou a sua capacidade para o trabalho, muito embora o laudo tenha declarado que a incapacidade era de natureza permanente, aí nessa circunstância a empresa pode deixar de pagar o pensionamento, ajuizando uma ação revisional. Não se trata aqui de ação rescisória, tá? Esse era outro ponto que eu queria discutir com vocês. Outro, consectários do pensionamento vitalício. Ele vai interferir em qual base de cálculo? Quando eu pago o pensionamento vitalício, tem reflexo no FGTS, aviso prévio? Não. Só tem consectário reflexo no 13º. E por que 13º? Porque afastado pela Previdência, ele recebe o abono, tá? O 13º salário pela Previdência. E também reflexo somente em terço de férias, que é um direito constitucionalmente assegurado, já que esse sujeito não vai ter direito às férias porque ele não vai estar trabalhando. Bacana? Alexandre, peguei um problema de pensionamento vitalício e nesse problema de pensionamento vitalício tem um cálculo do percentual de incapacidade e o perito apresenta tantos por cento de incapacidade e a tabela da SUSEP apresenta percentual inferior. Aplico tabela da SUSEP? Majoritária da jurisprudência que eu não aplico a tabela da SUSEP, salvo se o perito falar no laudo, olha, a incapacidade de 30%, porque eu verifiquei aqui na situação em concreto e também porque a tabela da SUSEP fala isso. Mas única e exclusivamente pela tabela da SUSEP, existe um entendimento no sentido de que ela serve apenas para cálculo de seguro, tá? Ela é uma tabela relacionada ao cálculo do seguro, seguro de vida, seguro por invalidez. Então, eu não vou levar em consideração a tabela da SUSEP para calcular meu pensionamento vitalício aqui. Alexandre, outro problema. O sujeito vem e me apresenta um pedido de lucros cessantes. Como que eu calculo lucros cessantes? O que é o lucro cessante em sentença, por exemplo? Galera, lucro cessante é o valor que o trabalhador deixou de receber, tá? Em virtude do acidente sofrido. É pensionamento? Não, não é pensionamento. É o período em que ele ficou afastado pelo INSS. O auxílio-doença previdenciário é pago no importe de 91% do salário de benefício. Sobra um saldo de 9%. E aqui eu tenho 3 posicionamentos na jurisprudência. Um primeiro posicionamento minoritário, no sentido de que no período do afastamento não cabem lucros cessantes. Um segundo entendimento, no sentido de que nesse período de afastamento cabem lucros cessantes no importe de 9% para complementar o salário-benefício, porque o salário-benefício serve para cobrir uma contingência, ou seja, eu pago um seguro para o SAT, que é revertido para isso, então o empregador já se assegura e ele paga apenas a diferença. E o entendimento que, pasmem, prevalece no TST, que é de pagar integralmente o salário, além do benefício que ele recebe, porque o TST entende que não se comunicam os benefícios previdenciários e trabalhistas. Esses eram os pontos que eu queria discutir com vocês. Sugiro um apanhado jurisprudencial nesse tema, tá? Pensionamento vitalício e lucro cessante, que eles realmente pegam lá na hora da sentença trabalhista, mas os principais pontos, os principais elementos nós conseguimos debater aqui. Valeu, pessoal, sigamos firmes.